Bom dia! Deus abençoe a todos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Pedro explica como e onde se inicia o processo da santificação que existe na vida de todo verdadeiro cristão. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. A nossa santificação se inicia na graça, na vontade de Deus, que nos transforma em seus filhos quando recebemos o seu Espírito Santo. A partir daí, recebemos também a capacidade de ser obedientes e de não aceitar as concupiscências, as tentações que nos levavam a praticar o pecado, que antes havia em nossa vida de ignorância, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Mas, como é santo aquele que nos chamou, sejamos nós também santos em toda a nossa maneira de viver. E em toda significa o corpo espiritual e o material. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, isto é, de uma vida inútil para Deus, pois servíamos o diabo praticando pecado. E fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado pelo pecado, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A nossa fé e esperança que estão em Deus purifica as nossas almas do pecado, de dentro para fora, pelo poder do Espírito Santo que recebemos. Quando praticamos a obediência à verdade, quando servimos o Senhor Jesus, movidos pelo dom da fé verdadeira, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Nós somos de novo gerados, ou seja, recebemos novamente vida em nosso corpo. Não de semente corruptível, não é vida mortal, mas da semente incorruptível, ou seja, é a vida eterna, a semente espiritual, pela palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre em nossos corações, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Portanto, quando cingimos os lombos do nosso entendimento, quando recebemos de Deus a capacidade de compreender e pôr em prática sua palavra, tornamo-nos sóbrios, adquirimos a capacidade de controlar o nosso corpo, de contê-lo, de desviá-lo do pecado, pois esperamos e confiamos inteiramente na graça que nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo e nunca confiamos em nós mesmos, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Amém? Dani e Miguel.